passagem de tom ela pode ser feita tanto com pincel molhado quanto pincel seco. Depende muito do resultado que você quer. Eu fiz uma parte aqui no céu e eu vim com o pincel molhado e subi o tom para a parte escura. Era o meu interesse. Claro, se você quiser somente fazer a passagem de um tom em outro, você tira o excesso de tinta do pincel, você seca ele e depois você passa entre um e outro. Muito comum em fazer na linha do horizonte. Você não quer, óbvio, que nada invada um outro, mas você também não quer aquela linha bruta entre um céu e o mar. Então, normalmente, o que faz? Pega o pincel seco e passa ele de fora a fora. Agora sim, eu terminei aqui a pré-pintura. Eu vou dar ênfase inicialmente no céu. Então eu vou tentar concluir o céu. Uma das coisas que a gente tem que fazer quando está pintando a óleo é primeiro terminar todo o fundo e depois vir para frente dando detalhe. Então agora eu vou terminar todo o céu, eu vou dar detalhe nas passagens de tom e algumas nuvens. Eu vou dar uma explicada no caminho, ok? Bom, eu continuo com aquela mesma palheta, né, que a gente estava conversando. Eu já tinha dado a explicação sobre ela. E agora eu vou começar a fazer o degradê do céu. Dessa vez eu vou começar pelo tom claro e vou começar a escurecer para cima. Eu não gosto muito de fazer o escuro primeiro, porque o pincel pode ficar sujo e principalmente como os tons são claros aqui embaixo, eu posso acabar manchando. Eu vou manter esse tom mais quente na parte de baixo, que eu fiz com magenta, e vou subir esfriando. Então aqui eu queria que vocês observassem a seguinte coisa. Eu venho fazendo um movimento em diagonal, porque é o tipo de movimento que está me interessando agora, que o olhar da pessoa que está assistindo, vendo a obra, faça esse movimento. E eu estou trabalhando com tons frios e tons mais aquecidos. Eu não estou trabalhando simplesmente com uma única cor. Então eu fiz a adição, como eu falei que ia fazer antes, do Terra de Siena Queimada no céu. Então esses tons mais aquecidos são o Terra de Siena Queimada, e do lado direito eu deixei um tom mais frio. Como o sol ele nasce do lado de cá, eu deixei mais quente e vou deixar mais frio do lado direito, por motivos óbvios, né? Maior distância.
Agora eu vou fazer a parte do degradê da parte azul do céu. Então eu vou começar com celeste, cerúleo, aqui no mesmo esquema que eu falei, celeste, cerúleo branco, e cobalto e ultramar escuro na parte de cima. Não vou deixar de usar o terra de cena queimada, em alguns momentos eu vou usar ele, e também vou usar o magenta. Então eu vou fazer um equilíbrio tonal nesse momento. Explicar sobre a nuvem, eu dei o zoom aqui da maneira que atrapalhe o mínimo possível, tanto para eu pintar quanto a visualização de vocês do céu como âmbito geral. O que eu quero demonstrar para vocês? Que normalmente a nuvem, ela tem a parte de cima da nuvem cheia de tinta, com tinta gorda, e na parte de baixo a gente esfuma. Mas aí o que acontece? Essa é uma nuvem clássica que o sol está na parte superior do céu, e a parte de baixo vai dar uma sumida, uma esvaída. Aqui já é diferente, o sol está embaixo, então a luz ela bate embaixo da nuvem e ela vai esmaecer para cima. Eu vou trocar o pincel aqui, vou pegar um pincel menos largo e vou fazer isso. Vou dar ênfase na parte inferior da nuvem e na parte superior eu vou passar um esfuminho, eu vou esfumar e vou deixar ela desaparecer um pouco para cima. Blah blah blah, past the blackness getting holler. He said all my friends gone.
tom neutro, vou neutralizar essa parte aqui, vou dar um tom, um cinza violetado, porque óbvio tem que fazer um encaixe tonal bem próximo a esse tom aqui, que ficou um cinza azulado, tá vendo? Bem frio. E eu vou fazer primeiro essa parte de montanha, essa aqui, e vou descer pro mar. Eu vou fazer primeiro toda essa área de mar aqui. A finalização minha vai ser toda nessa parte de primeiro plano. Então eu vou concluir toda a parte de fundo, todo o terceiro plano e vou vindo para frente. Só para lembrar, esse tom que eu estou fazendo, ele é o amarelo que eu estou usando no céu, que é o ocre, mais o violeta, né, que é o magenta e cobalto. Já fiz o movimento, né? Igualei os tons. Eu sempre tento usar o pincel sujo, não sei se vocês perceberam, da parte superior do céu com a parte inferior do mar, porque você cria uma harmonia cromática. Você não tem que ficar depois equilibrando um tom com o outro, caso algum chame atenção. Às vezes o quadro está bem pintado, mas você não tem certeza. Pô, parece que tem alguma coisa estranha. Muitas vezes é a questão harmônica, né? Essa questão tonal. Eu queria que vocês observassem que eu não defini o horizonte nem de um lado nem de outro, porque para mim aqui eu estou fazendo uma obra que ela tá, quando você acorda de manhã tem aquela neblina, uma certa névoa, então você pode ver que o Morro do Farol lá no Arraial do Cabo eu dei uma disfarçada, então eu deixo ele meio que indefinido na parte inferior e só uma silhueta bem suave na parte superior. Eu vou começar a dar detalhe na parte frontal aqui. E eu quero que vocês observem o seguinte, eu só usei um pouco de tinta mais gorda na parte do céu, nas nuvens, mas ela não estava 100% gorda, ela estava uma meia aguada. Aqui não, aqui eu já vou trabalhar com um pouco de tinta mais gorda e principalmente no primeiro plano, aonde tem a vegetação, aí sim, eu vou trabalhar com uma tinta sem óleo nenhum, aí é a tinta gorda literalmente. Aqui vai ter mais detalhe porque está em primeiro plano. Eu vou dar os detalhes agora, tanto no morro quanto no forte. Eu vou dar o detalhe nas pedras, eu vou fazer o preto. Eu não uso preto, vocês sabem disso. Então eu vou fazer o preto com o azul, no caso ultramar escuro e o terra de siena queimada. E vou trabalhar com os tons que tem no céu. Vou entrar com terra de siena queimada, com ocre, com branco, com o magenta. Então eu vou trabalhar todos esses tons da rocha primeiro. E como a vegetação vai cair por cima, eu vou trabalhar a parte inferior da vegetação em cima da rocha. A parte superior eu só vou trabalhar quando eu acabar o Forte São Mateus. Por quê? Se eu jogar o verde e for jogar o branco, que não é um branco, né, um tom acinzentado por causa do horário, um cinza azulado, eu vou manchar de verde e aí eu vou ter que ficar retocando eternamente e nunca vou terminar. Então eu vou concluir todo o forte antes de mexer na vegetação. Aqui só por demonstração, vou pegar aqui o ultramar e vou misturar com terra. Como eu falei, eu vou ter um preto. Se eu quiser mais frio, eu vou tendenciar para o azul.
No caso, não é meu interesse, eu quero um mais quente, eu vou tendenciar para o terra. Então vamos lá. É claro que eu não vou usar um preto assim na obra, eu vou quebrar esse preto, tanto com os azuis, com os violetas e com o ócrita aqui em cima. E eu vou quebrar esse tom, vou fazer um tom acinzentado. Começar fazendo os detalhes da parte do Forte São Mateus. Então eu vou começar pelo telhado, e vou fazer uma sombra logo abaixo do telhado. Por que eu vou fazer isso? Quando eu colocar o telhado, ele vai ser um tom mais quente. Como eu falei que eu não queria que o verde misturasse no branco, eu também não quero que o terra misture no branco. Então eu vou fazer o terra, depois eu vou entrar com um cinza neutro mais escuro, um tom próximo que eu pegue aqui das rochas, e vou fazer a divisão, porque aí eu vou ter uma barreira entre o terra e o branco. Vou criar uma dificuldade nessa mancha. Então, vocês vão observar que eu vou fazer uma linha cinza escura logo abaixo, depois de fazer o terra. Que aí eu criei essa divisão e não preciso ficar voltando e retocando 1000 vezes o forte, o branco dele, para igualar o tom. Lembrando que não vai ser branco, ele vai ter todos os tons que você está vendo dentro desse forte. Vai ter os azuis, vai ter um pouquinho de terra em algum momento, porque senão eu não posso quebrar essa harmonia cromática. Por isso mesmo que eu não faço um tom preto escuro aqui na parte inferior do forte. Observa que eu não dei tanto detalhe assim, já que está à distância e o primeiro plano vai estar aqui na frente. Provavelmente eu devo colocar uma figura passando aqui. Essa figura também vai chamar uma atenção diferente. Então, vamos lá. It's alive, hard to describe. Feeling droopy, patiently waiting.